vamos entrar no assunto entre esses campos bibliográficos que fala sobre livro, né? A origem grega, bíblio, a bibliografia e as descrições entre o verbo, né? Grabein, escrever, escrever, escrever o que está dito, escrever o que falou, o que está falado, corpo falado, o que fala. Mas nos coloca discussões desde bibliotecas de universidades federais, entre os seus deveres e direitos, o ser críticos, entre maneiras e valores. Nos coloca bolsas ligado a jogadores profissionais, a representantes, patrocínios, em especial essas indicações que relaciona também, que vai voltar a um retorno equivalente para as questões que possam ser um tipo de hipoteca, um tipo de FIAs, de bolsa de estudo. Mas vamos buscar a essência principal da onde veio. Veio da Alemanha, né? Nos campos da teoria comunista. E entre a Rússia, o nome, né, é bolchevismo, do russo, né? Bolchevique, que é maioritário, de bolsa ou mais, denominado da doutrina tática política revolucionária adotada por Lenin após a cisão do Partido Social Democrata da Rússia, em 1903. Mais tarde, o Partido Bolchevique passou a chamar-se Partido Comunista. Aí alguns começam a falar onde surgiu o Partido Comunista, que relaciona também essas questões sobre bolsas, estudos, sistemas meios sistêmicos operantes, porque o termo bolchevismo continua a ser usado para designar o marxismo-leninismo, né? Ou seja, um tipo de nacionalismo comunista, que relaciona também um tipo de compra, um tempo comprado, que você vai investir naquele tipo de aluno ou investir em tipo de pessoas que possam agregar e apropriar também, ou seja, a sua maneira macro poderosa, arqueológica, ligada a uma universidade e os seus patrícios. Eu não coloco essas questões importantes porque eu tive bolsa de estudo e houve uma burocracia muito grande. Pedi até um professor para me ajudar sobre a senioridade. Na época que o Banco do Brasil, aqui ligado a fatores eminentes e escritos, não vou falar. Então, quando falamos bolsa de estudo, é lógico que fala cotas ligado à raça negra ou às questões de renda, mas nos colocam umas questões importantes que são subsídios. O que é a bolsa de estudo? É um subsídio garantido a um aluno, com o fim de possibilitar-lhe a realização de um determinado curso ou estágio. O beneficiado chama-se bolsista. A bolsa pode se cobrir apenas a gratuidade escolar, ou se pode ainda oferecer meios para a manutenção do bolsista. Ou seja, manter ele, porque ele está ajudando não só no campo de pesquisa, que vai haver um contorno ou um retorno de reversibilidades nos cunhos cuja a tendência é o termo de pesquisa e aplicabilidade. Ou seja, então, os campos concedidos de bolsas para todos os níveis de ensino, porém, é aplicado com mais frequência com relação aos estudos universitários, de graduação ou pós-graduação, em curso de extensão ou especialização. Todos os organizadores que concedem bolsas fazem determinadas exigências aos candidatos: bom nível intelectual, não pode tirar abaixo de 6. Isso que é lógico que tinha que estudar, conseguir um tipo de bolsa. Então tinha que ter aquela responsabilidade, um nível intelectual que eu não tenho, mas um senso de responsabilidade e autodisciplina nos estudos que os coloca a probidades. Até na vida pessoal era algo que possa até refletir nas estabilidades e instabilidades e propósitos. Então ficou um tipo de um sistema operante comunista que relaciona também referências, mas isso nos ajudou a ter também uma maneira de bolsas
e que houve uma maneira de vantagens e de desvantagens. E coloca os campos estudantes profissionais, nacionais. Lógico que se veio da Alemanha, a Alemanha, lógico que, ao seu ver, investiu na educação a Rússia. Esse investimento entre bolsas e estudos coloca trocas recíprocas que relaciona bolchevismo. Bolchevismo, né, que também vem a colocar uma cultura e os seus fatores primordiais ligados ao aprendizado. É lógico que em questões de bancos nacionais, desenvolvimento econômico, essa acessibilidade no sentido ligado a bolsas, ligado à educação física em especial, há um caráter estratégico, há um caráter tático, há um caráter beneficiário, há um caráter que venha a colocar entidades que possam ter uma cultura e subcultura que relaciona estudantes e brasileiros. Eu, tempos atrás, eu acabei de pagar, né, sendo um embaixador ligado aos termos científicos, porque a universidade onde eu atuei, ela é conhecida internacionalmente. Cabe a nós dizermos, a universidade universidade, ela é uma universidade por causa disso, porque há um universo de conhecimento e serviços culturais que vão haver um tipo de organização e especialização. Que nós podemos citar o American Field, o Mason, né, de França, cultura inglesa, no sentido de atuar uma organização internacional, né? A Unesco, como coloquei aí nos rodapés aí dos aplicativos, entre os departamentos de informação, eu expliquei sobre inteligência, sobre aprendizado, departamento pessoal. Departamento de pessoal ligado à pesquisa, não tem como você ser uma pessoa que participou de núcleos, não tem como você não estar co-participante relacionado a uma biblioteca, ter acesso a uma biblioteca, ter acesso a uma faculdade, uma universidade. Esse acesso vai haver um campo contribuinte, mesmo sem ainda pagando um campo de bolsas, que houve fatos de tempos que venham a haver uma colocação entre o tempo comprado. Parece que eu comprei a minha universidade, mas essa cobrança que teve, ligada ao meu tempo comprado, que eu estive cada minuto seguro lá, valeu a pena porque eu estudei. Mas esse tempo comprado até hoje vale. Parece que a escola privada, o colegiado, relaciona uma questão de ajuda, que nos ajudou, de profissões, e o campo de amadorismo, que relaciona o campo não prático, mas uma foto e um fato de belos povos crescentes e a sua solidariedade. Então a Bolsa de Mercadorias relaciona esses campos negociantes, esses tempos ligados à mercadoria, operantes, compra, venda, transferências, quantidades, ou seja, livros para discutir, artigos, transições entre dispositivos, várias pessoas, 1000 pessoas, já vai haver um tipo de diferença ligada à faculdade institucionalizada, né? Institucionalizada entre a estrutura definitiva que coloca, indefinitiva. Então surge o tempo mercado, tempo comprado. O tempo comprado nos coloca uma potência tão grande que determina regiões, que coloca dados importantes. Quer dizer que, eu falando sobre o vôlei de praia, ali tem vários patrocinadores, vai ser um anexo importante para a universidade, onde eu tive o aprendizado e princípios que relacionam bolsas, ou seja, por exemplo, o Rio de Janeiro, o campo neoperativo, café, açúcar, algodão, 1912, 1913, 1913, lembrando do Jerônimo Monteiro, né? Relacionado ali no Palácio Anchieta, alguns governadores ligados à história e as questões de bolsa de mercado, São Paulo, ou seja, Vale do Rio Doce e outras empresas, a Garoto, ou seja, são produtos agrícolas, tempos líquidos e tempos solidificados que nos colocam uma maneira para avaliarmos a pesquisa eminente ligada à própria motricidade humana, aonde surge um movimento, surge um momento, e aonde surge um momento, surge um movimento